Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que nós estamos aqui, nos reunindo nesta manhã de quarta-feira para juntos iniciarmos o nosso dia com uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que este momento, meus irmãos, possa ser um momento de paz em nosso coração, possa ser um momento de esclarecimento para a nossa alma, que este momento possa ser um momento valoroso para o nosso espírito, que a gente possa abrir o nosso coração para as palavras de Jesus, para as palavras do Evangelho que hoje aqui serão compartilhadas e que o Cristo ele se faça presente conosco nestes minutinhos de reflexão. Bom, meus irmãos, hoje o nosso convite de reflexão para esta manhã de quarta-feira é para nós conversarmos e refletirmos um pouco mais sobre as provas, as dificuldades, as expiações que o nosso espírito escolhe para passar durante a tua existência na matéria. Muitas vezes o nosso espírito, ele escolhe sim as tuas provas que irá passar aqui na tua existência. Então, para a gente conversar e refletir sobre esse tema, nós gostaríamos de trazer aqui para começar um trechinho, uma frase de uma mensagem que foi psicografada em uma reunião espírita no ano de 1863. Esta mensagem ela foi recebida ali no grupo mediúnico em que estava Allan Kardec no ano de 1863. E o querido Allan Kardec ele vai trazer esta mensagem completa, a qual é assinada pelo espírito F.D. O espírito ele escolhe não dizer o nome dele, então ele escolhe iniciais com letras, ele coloca F.D. Então Allan Kardec vai trazer essa mensagem completa na Revista Espírita de 1863 para todos nós. Então nós retiramos aqui uma parte desta mensagem do querido espírito F.D., em que ele irá dizer para nós: por vezes, vossos pesares são provas pedidas pelo vosso espírito, o qual, desejoso de chegar prontamente à meta final, sempre entrevista no estado de desencarnado. Olha essas palavras que ele coloca. Por vezes nossos pesares, as nossas provas e dificuldades são pedidas pelo nosso espírito. Vale a gente ressaltar, meus irmãos, que nem toda dificuldade, nem todo infortúnio que nós passamos em nossa vida é uma prova solicitada pelo nosso espírito. Às vezes, uma dificuldade que a gente enfrenta é apenas a colheita de algo que a gente semeou ainda nesta vida. Às vezes, uma imprudência nossa, uma conduta que a gente teve nessa vida vai gerar um fruto de dificuldade ainda na mesma existência. Mas vejamos que o querido espírito que se denomina F.D., ele coloca que, olha, por vezes, haverão dificuldades, provas e expiações que nós iremos passar na existência e que serão provas que a gente mesmo solicitou passar. São dificuldades que o nosso espírito escolheu vivenciar. Para a gente compreender um pouquinho mais sobre isso, vale nós rememorarmos que antes de nós reencarnarmos, a visão
sobre as nossas imperfeições fica muito mais nítida, fica muito mais claro quando a gente está lá no estado da erraticidade, ou seja, quando estamos no estado de espíritos, no estado espiritual, nós termos um olhar mais claro sobre o quanto falta caminhar para alcançar a perfeição. Ou seja, como está o nosso estado moral. E quando a gente tem essa visão mais nítida, mais realista de como está o nosso coração, nós ficamos muito desejosos de nos aperfeiçoar. Com isso, solicitamos, ainda antes de reencarnar, certas provas, visando que através dessas provas conseguiremos aperfeiçoar certas questões morais em nosso espírito. Então a gente escolhe dificuldades com o cunho de serem degraus para o nosso aperfeiçoamento. Nós escolhemos provas com a finalidade de serem educandários para o nosso espírito, de serem formas de aprendizado. Então o nosso espírito ele pode escolher essas dificuldades que iremos enfrentar. Dificuldades, limitações, enfermidades, sejam enfermidades do corpo, sejam enfermidades muitas vezes psicológicas. Nós iremos escolher certas categorias de provas visando a cura do nosso espírito, visando a libertação de uma imperfeição. Com isso, meus irmãos, é muito claro para nós que a limitação que nós vivenciamos hoje pode ser a cura para o nosso espírito. A dificuldade que a gente vivencia hoje em nossa vida pode ser a libertação de uma imperfeição moral. Com isso, se nós olharmos as limitações, dificuldades, as provas com a visão da vida eterna, fica muito nítido para nós o quanto essas situações desafiadoras que a gente vivencia são grandes etapas de aprendizado para o nosso espírito. Grandes etapas que vão fortalecer o nosso espírito. Ao mesmo tempo, meus irmãos, passar por provas, por dificuldades, por limitações em nossa vida, nos faz perceber o quanto somos ainda frágeis, o quanto a nossa alma ainda tem muitas fraquezas, o quanto somos frágeis sem a fé. Então, em muitos momentos difíceis da nossa vida, caracterizado como esses momentos de provas, de expiações, serão momentos de grandes oportunidades para mudarmos de vida, para mudarmos a forma como enxergamos a vida. Quantos de nós, meus irmãos, já não passou por um momento de dor tão profunda, por um momento de dificuldade tão grande na vida, que despertou o olhar para as coisas que realmente têm valor na vida? Então, muitas vezes, nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, a gente começa a perceber que certas coisas, certas condutas que a gente tinha não tem tanto valor assim na vida eterna. Começamos a perceber que certas inimizades que a gente desenvolveu foram inimizades criadas por coisas tão bobas, por coisas tão simples de serem resolvidas, que certas mágoas, que certo rancor que a gente carrega no nosso coração não é proveitoso para a gente.
Então, quando a gente passa por momentos de dificuldade, que a nossa alma ela tá mais vulnerável, mais frágil, ou seja, mais aberta a Deus, nosso Pai, os nossos olhos eles também se abrem. E começamos a perceber o que realmente é importante na vida. E começamos a nos desprender de mágoas, de rancor, a nos desprender de comportamentos, de condutas que não têm valor nenhum na eternidade da vida. Então, essas provas que nós escolhemos passar, essas dificuldades que nós vivenciamos, não é à toa, meus irmãos. Elas têm algo para nos ensinar. Que seja despertar o nosso olhar para o perdão, como nós dissemos, para a gente perceber que certas coisas que a gente guardava de mágoa, de rancor, que isso nada é proveitoso para a gente. Que certas inimizades, afastamentos, às vezes de família, de pessoas que a gente tem, que não é proveitoso. Então é muito mais valioso para a gente olhar para essas dificuldades como educandários, como etapas da vida que tem algo a nos fornecer no crescimento do nosso espírito. Dessa forma, o nosso fardo, a gente sente que ele dá uma aliviada. Porque nós olhamos para a frente, nós olhamos para a vida eterna. E sabemos que aquela etapa difícil, aquela etapa de dor, como dissemos, muitas vezes escolhidas pelo nosso espírito vivenciar, são etapas de aprendizado, de aperfeiçoamento, são etapas de mudança. E meus irmãos, muitos de nós só irá despertar para mudança e transformação em Jesus é passando pelo aguilhão da dor. Muitos de nós só vai despertar a fé, só vai despertar os seus potenciais no bem é quando passa por uma dificuldade. Então vejamos quantos de nós já não mudou de vida, já não se transformou depois de um momento difícil. E foi graças a esse momento difícil que estamos na jornada do bem hoje. Foi graças à dificuldade que a gente enfrentou lá no passado, aquela dificuldade que nos jogou lá no chão, que hoje a gente despertou o nosso coração para Jesus, para o caminho do bem. Que hoje a gente busca esclarecimento para a alma. Então, olha só como que as provas, as dificuldades, as expiações, sejam elas escolhidas pelo nosso espírito ou apenas colheitas do que a gente semeou, nos proporcionam uma nova visão da vida, nos proporcionam mudança de conduta, mudança dentro da alma. Com isso, meus irmãos, quando a gente passar por uma dificuldade, quando estivermos enfrentando uma prova, sempre nos lembremos que não é ao acaso. Algo temos para aprender e algo de muito valoroso nós iremos extrair deste momento difícil. Nos tornaremos mais fortes, perceberemos as coisas que realmente têm valor na vida eterna e nos dedicaremos muito mais ao caminho do bem. Então, os momentos difíceis, eles são verdadeiros degraus de aperfeiçoamento para o nosso espírito. E que assim seja. Bom, meus irmãos, esta nossa reflexão de hoje, desta quarta-feira, que a gente compartilhou aqui sobre esses momentos difíceis para a gente ter força e fé para enfrentá-los, olhando como momentos de aprendizado. Foi uma reflexão inspirada na passagem do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem exatamente do item 20 deste capítulo 8,
Nós convidamos a todos os irmãos que aqui compartilharam deste momento de reflexão conosco a também descerem a leitura deste item 20 do capítulo 8, o qual pode agregar muito para o nosso coração após este ponto de reflexão compartilhado aqui hoje nesse nosso momento. E lembremos, meus irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a qual a gente sente muito agradecido por cada um que aqui se faz presente neste momento que a gente se reúne como irmãos, neste momento que a gente se reúne em um só coração, elevando os nossos pensamentos até a Jesus, em busca de uma palavra de consolação para a nossa alma. Então fiquemos todos em paz, fiquemos com Jesus no dia de hoje, que Cristo possa abençoar o nosso lar, o nosso coração, possa nos inspirar ao caminho do bem e nos auxiliar na jornada da nossa vida, hoje e sempre. Tenhamos todos um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Que assim seja.